Olá, hoje iremos falar um pouquinho para vocês sobre vertigem no pronto atendimento. Bora pro plantão sem GPT com nós da Emergem Simples. A primeira que a gente tem que ter em mente, né? Aquela ficha verde, ela pode ser uma curva ou ela é uma reta? Na grande maioria das vezes, em vertigem vai ser uma reta. Porém, a gente tem que lembrar que pode ser uma curva. Lembrar que temos uma armadilha aí. Qual é a armadilha? É uma queixa muito comum que na maioria das vezes a gente não valoriza. A gente menospreza essa queixa e pode ser que esse paciente que tinha algo escondido, algo ali subliminar, a gente acabe subvalorizando e liberando o paciente que não poderia ser liberado. Sempre pensar qual que é a conduta mais assertiva que eu vou tomar. Esse paciente é o famoso Dramin alta ou não? Esse paciente eu preciso pedir algum exame, esse paciente eu preciso avaliar ele para que ele não seja liberado quando não possa ser liberado. E o mais importante, o que nós vamos mostrar aqui para vocês, o método. Qual é o método que nós, da CTREM Emergem Simples, utilizamos para que você tenha tranquilidade para conseguir liberar esse paciente quando ele realmente consiga ser liberado. E a gente vai começar com qual pergunta nós vamos fazer. Hoje a gente sabe que a maioria dos médicos, quando vão atender um paciente com tontura, pergunta para o paciente, né? Como que é essa sua tontura? E aí a gente fala que a gente tem uma pergunta falha. Primeiro de tudo, o paciente não sabe descrever como que é essa tontura. Se é uma tontura que é o mundo que está rodando, se é o paciente que está com sensação de como se estivesse embriagado. Lembrar sempre que essas descrições elas podem mudar durante o próprio atendimento. Então o paciente ele começa falando de uma forma e quanto mais você vai questionando ele acaba mudando a forma de falar. E lembrar sempre que o tipo de tontura ele não está relacionado a se é uma vertigem de origem central ou uma vertigem de origem periférica. Então, para que a gente faz essa pergunta? Se a gente sabe que o paciente não sabe descrever, que eu não vou conseguir diferenciar se é central ou periférica, na verdade, o que a gente sempre fez até hoje é uma maneira falha da gente se comunicar com o paciente e conseguir ver se realmente esse paciente tem uma possibilidade de ser central ou periférico a queixa dele. E o que nós vamos fazer diante disso? Então, nós não vamos mais fazer essa pergunta subjetiva e nós vamos perguntar duas coisas. Quais são essas duas coisas? Qual é a duração dessa vertigem e se teve algum gatilho, se teve algum ponto, algo que aconteceu que o paciente evoluiu com essa vertigem logo após. Então, com essas duas perguntas, duração e gatilho, a gente consegue ter uma assertividade um pouco maior e uma possibilidade de acerto durante o nosso atendimento maior. O que é a vertigem? Então, vertigem, para a gente definir, nada mais é do que a ilusão de movimento, né? O próprio paciente ele fala que ele tem uma ilusão de como se estivesse movimentando ou o mundo ou ele próprio. E a gente, como a gente já falou, a gente precisa ver com ele. Essa distorção de movimento, qual foi o tempo que começou? Tem alguns segundos, alguns minutos, horas ou não? Já está persistindo alguns dias. Teve algum gatilho? Então, começou de maneira espontânea ou esse gatilho eu estava deitado, quando eu fui me levantar comecei a ter vertigem, ou ao contrário, eu estava em pé, a hora que eu deitei começou tudo a rodar. Fiz uso de alguma alimentação ou alguma outra coisa que eu tive acesso, alguma outra coisa que eu fiz, que levou esse paciente a ter essa alteração e essa vertigem. E por último, lembrar sempre de fazer o exame físico detalhado, né? Aqui nós vamos fazer um exame físico direcionado. Pensando na causa da vertigem, eu preciso ver, vendo o tempo, vendo qual foi o gatilho, preciso ver qual que é o exame físico, qual que é a manobra que eu vou fazer para conseguir ver se esse sintoma é de origem central ou não, se ele é de origem periférica, eu consigo fazer um tratamento mais assertivo ali no nosso pronto atendimento. E lembrar sempre que são 5 perguntas. Eu preciso fazer tenho 5 perguntas simples que eu faço durante o meu atendimento e isso eu consigo ver fazer a diferenciação entre periférica e central. Primeiro, realmente é uma vertigem? Realmente esse paciente tem uma ilusão de movimento? Segundo, é a primeira crise ou é algo que vem acontecendo de forma recorrente? Terceiro, qual é a duração dessas crises? Conforme eu falei,
é alguns segundos, alguns minutos, horas, dias. Então, isso é importante para a gente conseguir diferenciar uma da outra. É espontânea ou posicional? Então, tem alguma posição que o paciente fica que piora essa vertigem ou que melhora essa vertigem? E, por último, se tem algum outro sintoma associado. Tem o cefaleia associado? Tem algum déficit motor associado? Náusea, vômito? Então, são essas 5 perguntas. É realmente vertigem? É a primeira crise ou é recorrente? Qual é a duração das crises? É espontâneo ou posicional? Tem algum sintoma associado? Com essas 5 perguntas eu consigo já direcionar o meu atendimento para ver se realmente esse paciente eu consigo liberar ou não. É um paciente que eu preciso ter um pouco mais de cautela, preciso fazer algum outro exame para que eu consiga melhorar aí o desfecho desse paciente. E lembrar sempre, né, que eu tenho as causas que a gente fala episódica, que é o vai e vem, e tem as causas prolongadas, que são aquelas causas que a gente fala mais contínuo, né, que já tem um período de duração maior. Curta duração, na episódica, eu vou ter a VPPB. E longa duração, eu posso ter duas, Minier ou AIT. Já na prolongada, eu vou ter periférica, se for uma neurite vestibular, ou se for de origem central, que é o que a gente não quer que tenha, que a gente não pode liberar esse paciente caso ele tenha um AVC de fossa posterior, que é o que acaba sendo mais catastrófico para o paciente.